Olá, bem-vindo então a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre as cargas. Na análise estrutural, as cargas têm as seguintes classificações de acordo com a sua forma de atuação. Pode ser cargas permanentes, cargas acidentais ou cargas móveis. As cargas permanentes, ela tem posição de atuação fixa sobre a estrutura e mantém-se durante toda a sua vida útil, por exemplo, o peso próprio. As cargas acidentais, elas atuam sobre uma posição fixa da estrutura, porém sua atuação é intermitente, ou seja, variam de acordo com a situação, como por exemplo, a carga de vento, a carga de ocupação de um edifício e entre outras. E as cargas móveis são aquelas que não possuem a posição fixa e que atuam, e a sua atuação é intermitente, como um veículo passando pela ponte. Então aqui nós temos as cargas permanentes, são aquelas que vão ficar ali durante toda a minha estrutura, que foi feita na concepção estrutural. O peso próprio da minha viga, o peso próprio da minha estrutura, o peso próprio da minha laje, aquele contrapiso, o piso. As cargas acidentais são aquelas que vão atuar naquele local, porém podem ser removidas, né? Então nós temos os móveis, a carga de vento que bate do lado do edifício, mas só que não sempre, o vento não está ali batendo sempre, mas ele bate sempre na mesma posição, porém em tempos diferentes. E as cargas móveis? Então eu tenho uma ponte aqui onde o meu carrinho está andando. Isso é uma carga móvel. Ela não tem uma posição fixa, ou seja, o carro não vai andar só ali. Ele anda toda a minha estrutura e não passa sempre. Então ele vai atuar de forma não fixa e intermitente. Essas cargas podem ser representadas como cargas pontuais ou cargas distribuídas. Então vamos ver qual é a diferença entre elas. As cargas pontuais. As cargas pontuais representam as forças exercidas por um elemento em um único ponto, onde é representada por uma seta indicando a sua direção e sentido, podendo ser perpendicular, paralela ou inclinada ao eixo. Então aqui nós temos um exemplo de uma força F que está na vertical, ou seja, perpendicular ao eixo X, certo? Com um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos uma carga na horizontal que está o quê? Paralela ao eixo X e o quê? Perpendicular ao meu eixo Y. E aqui nós temos uma carga inclinada que está inclinada a um ângulo alfa em relação ao meu eixo X. Uma carga pontual inclinada é a resultante de uma carga horizontal com uma carga vertical. Ou seja, essa carga vertical aqui, ela tem um componente Fy e um componente Fx. E para determiná-los, precisamos fazer a decomposição de forças. Então aqui está o nosso exemplo, coloquei aqui embaixo. Para eu calcular o meu valor de Fx, então nós teríamos aqui o quê? Um triângulo, né? Então, o cosseno de alfa é igual ao quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa vale F e o meu cateto adjacente vale Fx. Então, o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, Fx sobre F. Então, jogando o Fx para cá e o cosseno para cá, para eu achar o valor do meu Fx, é igual a F vezes cosseno do ângulo. E se eu fosse achar então o Fy, eu faria o quê? O seno do cateto oposto vai ser o quê? Essa altura aqui é o Fy. Então vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é Fy e a hipotenusa é F. Então, jogando para cá o F, Fy igual a F vezes
o seno de alfa. Aí você me fala, poxa professor, isso daí eu me confundo muito. Trigonometria, eu sempre me confundo esse negócio de cosseno e seno. Então eu vou te ensinar uma dica. Há um jeito mais simples. Então é aqui, ó. Eu vou explicar. A dica é a seguinte. Se você tem uma carga aqui, F, de valor F, você vai posicionar sua caneta ou seu lápis de acordo que tá com a direção que está a carga. Então olha aqui no nosso F. A ponta da seta não está aqui, então nós vamos posicionar assim. Então o que, que você vai fazer? Apontar a caneta dessa forma. Aí o que, que eu quero? Eu quero achar o meu Fx, certo? Então eu tenho aqui o ângulo alfa, ele está aqui. Então se eu faço o movimento, ó, eu estou no F e eu vou para o Fx, eu vou fazer este movimento. Então se eu faço este movimento com o ângulo, tampando o ângulo, aqui ó, com o ângulo, então Fx é igual a F com o ângulo, ou seja, F cosseno do ângulo. Agora, se eu vou fazer o Fy, ó, é sem o ângulo. Ó, o ângulo ficou aqui para baixo. Então, sem o ângulo, F sem o ângulo, seno do ângulo. Voltando aqui para vocês verem. Eu tenho aqui, eu quero achar o Fx. F com o ângulo. F com o ângulo. Então, é F cosseno do ângulo. F sem o ângulo, F seno de ângulo. Ó. O Fxy é F seno de ângulo. Então, com o ângulo, sem o ângulo. Beleza? Então, essa é uma dica. Comenta aqui se você gostou, se você já conhecia e se vai te ajudar. As cargas, então, distribuídas. As cargas distribuídas representam as forças exercidas por um elemento em uma determinada distância. São apresentadas por unidade de força por distância. As cargas distribuídas representam cargas como peso próprio, cargas de vento, cargas de empuxo, cargas de revestimento, entre outras. As representações mais comuns são as cargas distribuídas retangulares, triangulares e trapezoidais. São essas que geralmente caem em exercícios de concurso e em exercícios de provas da faculdade na graduação, né? Então aqui nós temos cargas pontuais, as cargas uniformemente distribuídas, então aqui eu deixei para vocês verem as diferenças. Essas aqui, uniformemente distribuídas ou retangulares. Aqui nós temos as cargas distribuídas triangulares e as cargas distribuídas trapezoidais. Vamos agora aprender a transformar essas cargas distribuídas em cargas pontuais. Então aqui nós temos as cargas distribuídas retangulares. Para transformar a carga distribuída retangular em uma carga concentrada é bem simples. Basta multiplicar o seu valor pelo comprimento em que ela atua. O posicionamento da carga será metade do seu comprimento. Então, olha só. Vamos primeiro passo, multiplicar o seu valor pelo comprimento. Então, qual é o valor dessa nossa carga? 5 kN por metro. Multiplicar ele pelo comprimento. E o meu comprimento é quanto? 3 metros. Então, o valor da minha carga concentrada vai ser o quê? Carga concentrada vai valer 5 vezes 3, 15. Quarto metro com metro, 15 quilonewtons. E aonde que ela vai estar posicionada? O posicionamento da carga pontual será na metade do seu comprimento. Então, quanto que vale o comprimento? 3 metros. Então, ela vai estar posicionada aqui a 1,5 metro para cá e 1,5 metro para cá. Então, essa carga concentrada a gente representa com a seta e umas voltinhas com valor de 15 quilonewtons.
Então agora nós transformamos essa carga distribuída em uma carga concentrada. Isso vai nos facilitar e muito nos cálculos. Agora, quando a carga distribuída é triangular. Para transformar a carga distribuída triangular em uma carga concentrada, devemos calcular a área do triângulo formado e posicioná-la a 1/3 da distância do ângulo de 90 graus. Então vamos traduzir isso. Quanto vale a minha carga? Quanto vale a área desse triângulo aqui? Base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Vai ficar 3 vezes 5 dividido por 2. 15 dividido por 2, 7,5 quilonewtons. Que eu cortei aqui o metro com o metro. Então, a minha carga concentrada vale 7,5. Onde ela está posicionada? A 1/3 da distância do ângulo de 90. Então, o ângulo de 90 ele está aqui. Então, vai ser daqui para lá 1/3. Quanto que é 1/3 de 3? 1 metro. E aqui 2 metros. Então, a carga concentrada ela vai estar posicionada a 1 metro do ângulo de 90, com o valor de quanto? 7,5 quilonewtons. E aqui vale, então, 2 metros. Então, a representação da carga concentrada desta carga distribuída é essa daqui. Cargas distribuídas trapezoidais. Nas cargas distribuídas trapezoidais, elas são a soma de uma carga retangular com uma carga distribuída triangular. E assim você terá então duas cargas concentradas. O primeiro passo é dividir a área retangular e a área triangular. Depois encontrar a carga concentrada de cada uma, respeitando as respectivas regras de posicionamento. Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é dividir a área retangular e a área triangular. Então olha só, nós temos aqui um trapézio. Então deixa eu pegar a régua aqui e vamos dividir na área. Ó, se eu fizer uma divisão aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Eu tenho uma carga retangular e uma carga triangular. Então ficaria mais ou menos assim. A minha carga retangular que vale quanto? 3 quilonewtons por metro. E uma carga triangular que vale quanto? 5 quilonewtons metro? Não, claro que não. Olha só, esse 3 quilonewtons está até aqui, certo? Então, quanto vale esse pedaço aqui? 5 menos 3. Esse pedaço aqui vale só 2 quilonewtons por metro. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já sabe montar, achar a concentrada da retangular e da triangular. Então, é só fazer. Como ficaria a carga concentrada da retangular? 3 vezes, a distância aqui é quanto? 3 metros. Então, 3 vezes 3, 9. Então, vai ser uma carga concentrada de 9 quilonewtons. A que distância? 1,5 metro para cá e 1,5 metro para cá. E a triangular vai ser 2 vezes 3 dividido por 2, que é a área desse triângulo. 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, 3 metros. Posicionada onde? A 1/3 dessa distância do ângulo de 90 graus que está aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Então uma carga concentrada aqui, ó, de 3 quilonewtons a uma distância de quanto?
1 metro e 2 metros. Então eu transformei esta minha carga trapezoidal em duas cargas concentradas, uma do retângulo e uma do triângulo. Tá bom? Se você não entendeu, comenta aqui embaixo que eu volto a explicar para vocês. E a última carga que nós temos é a carga momento. A tendência da rotação que a força F produz na barra em relação a um ponto é chamado de momento. A intensidade dessa rotação é dada por m igual a F, que é a força, vezes o d, que é a distância. Para forças que não sejam perpendiculares ao eixo, é necessário fazer a decomposição das forças e encontrar seus componentes conforme aprendemos no início da aula. O que são forças que não são perpendiculares? São as forças inclinadas. Nós vamos aprender bastante nos exercícios, eu coloquei exercícios com cargas inclinadas para que nós aprendêssemos a fazer o cálculo do momento com essa decomposição de forças. O momento de uma força é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido. Sendo assim, durante o exercício, adotaremos sentidos positivos e negativos para ele. Então, durante o cálculo, eu vou explicar essa parte aqui de adotarmos os sentidos positivos e negativos. Então, fica por aqui essa aula. A próxima aula nós vamos falar sobre o cálculo de reações de apoio, tá bom? Que são os esforços externos. Qualquer dúvida que você ficou, me avisa aqui que eu volto para explicar. Então ficamos por aqui, até a próxima aula.